Olá, a vice-presidente Kamala Harris ganhou o primeiro, talvez o único debate com o ex-presidente Donald Trump antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos Estados Unidos. Com sua habilidade como ex-promotora da cidade de São Francisco, ex-procuradora-geral da Califórnia, Kamala evitou erros, conseguiu provocar o candidato do Partido Republicano. Em pesquisa rápida da rede de televisão norte-americana CNN, 63% era a vitória a Kamala e apenas 37% a Trump. Na média das pesquisas nacionais, antes do debate, Kamala liderava com 2,7 pontos percentuais. Logo depois do debate, a cantora e compositora Taylor Swift endossou Kamala Harris. 5 milhões e 570 mil seguidores curtiram até agora, o momento que eu estou gravando. Taylor Swift tem 200 milhões de seguidores. Ela explicou no Instagram que decidiu abrir o voto com total transparência depois de uma notícia falsa produzida com inteligência artificial em que ela apoiaria Donald Trump. Vou votar em Kamala Harris, disse Taylor Swift, por causa dos direitos e das causas que ela defende, que eu acredito que precisam de uma boa guerreira. Taylor Swift também ensinou jovens que precisam se registrar para votar. Numa eleição apertada, pode ser um apoio decisivo. O primeiro e talvez o único debate desta campanha teve pouco mais de 50 minutos. O ex-presidente Donald Trump, de 1 hora e 40 minutos. O ex-presidente Donald Trump falou durante 43 minutos e a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, por 37 minutos. Na França, os dois candidatos falam exatamente o mesmo tempo. O debate começou pelo tema que mais preocupa os norte-americanos, economia. Desde logo, a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, se apresentou como a defensora da classe média e de uma economia com oportunidades para todos. Ela prometeu a construção de 3 milhões de casas. Um dos problemas dos Estados Unidos é o aumento do preço da casa própria. Prometeu também incentivos fiscais à classe média e para as pequenas empresas e atacou: meu oponente vai fazer o contrário, vai dar cortes de impostos para os bilionários. Os planos de Trump vão custar $4 mil a mais por ano para as famílias norte-americanas, especialmente por causa das tarifas de importação que ele ameaça impor, e vão aumentar a dívida em 5 trilhões de dólares. Trump se defendeu, lembrando que o governo Biden não eliminou as tarifas que ele aplicou na China, mas mentiu, dizendo ganhamos bilhões de dólares da China. É falso, a China pode perder negócios, mas quem paga as tarifas de importação são os consumidores norte-americanos. Trump acrescentou outra mentira, que talvez tenha sido a pior inflação da história. Além disso, mentiu que milhões de pessoas estão invadindo o país e tomando empregos de negros e latinos. Eles, os imigrantes ilegais, afirmou Trump, estão tomando conta do país. Essa gente que ela e Biden deixaram entrar no país, eu criei uma das melhores economias da história, o que também não é verdade. Desde o início, Trump insistiu no problema da imigração ilegal, mas derrapou na questão do aborto e perdeu a compostura quando Kamala Harris questionou os seus comícios, dizendo que as pessoas estavam saindo mais cedo porque estavam chateadas e cansadas. Narcisista patológico, Trump tem uma obsessão com o tamanho do público, como observou o ex-presidente Barack Obama na Convenção Nacional do Partido Democrata. Trump começou a gritar e disse muitas mentiras, parecia velho, cansado e começou a suar. Além do tamanho dos comícios, na visão de uma colunista do New York Times, Kamala ridicularizou as cartas de amor que o ex-presidente trocou com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, um dos piores ditadores do mundo, e descreveu Trump como um líder fraco que seria almoçado ou jantado, como se diz na gíria no Brasil, por um ditador como Vladimir Putin. Kamala falou de suas múltiplas falências para caracterizar Trump como um empresário fracassado e acrescentou que ele foi demitido pelos 81 milhões de eleitores que votaram em Biden em 2020.
O ex-presidente teve a cara de pau de insistir que ganhou aquela eleição e acusou a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e a prefeita de Washington pela violência de seus seguidores que atacaram o Congresso em 6 de janeiro de 2021 para tentar impedir a certificação da vitória de Biden e Kamala. Kamala atacou sem raiva, com sorrisos, enquanto Trump esbravejava, o que desestabilizou o ex-presidente durante um total de 17 minutos, de acordo com o jornal The New York Times. Depois de acusá-lo de extremista, Câmara lembrou os elogios aos nazistas que marcharam em Charlottesville em agosto de 2019, do ex-chefe da Casa Civil, John Kerry, um general de 4 estrelas que acusou Trump de não respeitar a Constituição, do ex-assessor de Segurança Nacional, John Bolton, que considera Trump incapaz para o cargo e uma ameaça para o país, como o ex-secretário da Defesa, Mark Esper, que comentou que o país não aguentaria mais 4 anos de Donald Trump. O ex-presidente alegou que não gostam dele porque foram demitidos por incompetência. A vice-presidente alertou para o risco de Trump voltar à Casa Branca depois que a Suprema Corte decidiu que o presidente tem imunidade quase total nos atos cometidos no exercício do cargo, imunidade contra processos criminais. Kamala também mentiu. Por exemplo, disse que Trump deixou o pior desemprego desde a Grande Depressão. O desemprego chegou a 14% no início da pandemia e estava em 6,9% quando Trump saiu. Mas Kamala acertou ao acusar o adversário pelo pior ataque à democracia dos Estados Unidos desde a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, quando os estados do Sul quiseram se separar da União para manter a escravidão de 1861 a 1865. Tivemos de arrumar tudo o que Trump deixou errado, foi a justificativa de Kamala para os problemas econômicos. Mais uma vez, ela acusou Trump de planejar um futuro governo com base no projeto 2025, feito pela ultraconservadora Heritage Foundation. O ex-presidente negou qualquer ligação com o projeto 2025, que prevê a expulsão de milhões de imigrantes ilegais, proíbe o aborto e acaba com a independência de vários setores do poder público, concentrando esses poderes na presidência. Trump, que prometeu mais uma vez cortar impostos, insistiu que criou a melhor economia da história dos Estados Unidos, que não é verdade, e que teve de enfrentar a pior pandemia desde 1917. Reclamou que não lhe dão crédito pela pandemia, quando aconselhou o povo norte-americano a injetar água sanitária e acusou, continuando nos ataques, acusou o governo Biden de destruir a economia. No seu ponto fraco, economia, a Câmara partiu para o ataque. Também, nesse aspecto, Trump não trabalha para você, só pensa em cortes de impostos para os ricos. O banco Goldman Sachs diz que meus planos são melhores que os dele e que Trump vai aumentar a dívida pública em 5 trilhões de dólares, além de provocar inflação com seus tarifaços. Trump acusou Kamala de marxista, lembrando que o pai, um professor de economia de quem ela se afastou há anos, era um estudioso e marxista. Durante a campanha de 2016, Trump declarou que nomearia juízes conservadores para a Suprema Corte para acabar com o direito constitucional ao aborto. Vangloriou-se quando a Suprema Corte chegou a esta decisão em 2022 e agora diz que vai defender os direitos reprodutivos das mulheres. Acuado, saiu atirando para todos os lados. Eles querem fazer aborto aos 9 meses de gravidez, executar bebês recém-nascidos. Os democratas são radicais. Seu vice-presidente é a favor do aborto aos 9 meses, da execução de bebês. Tudo mentira. Todos os especialistas queriam passar a decisão para os estados, alegou Trump. Isso é porque o aborto se tornou um tema importante depois da decisão da Suprema Corte, que acabou com o direito que tinha 49 anos. Essa questão ajudou a projetar Kamala Harris nacionalmente e o aborto foi aprovado em todos os plebiscitos realizados em estados liberais ou conservadores.
Trump, então, alega que todos os especialistas eram a favor de passar a decisão para os estados, o que é mais uma mentira. Câmara respondeu que 20 estados proibiram totalmente o aborto nos Estados Unidos e alguns impõem penas até de prisão perpétua. A vice-presidente quer restaurar o direito constitucional. Trump retorquiu que ela nunca terá os votos no Congresso para fazer isso, da mesma forma que nunca puderam aprovar o fim das dívidas estudantis, porque o Congresso dos Estados Unidos está dividido praticamente meio a meio. No problema da imigração ilegal, Kamala alegou que processou traficantes de drogas, de armas e de pessoas como procuradora na Califórnia e que o governo Biden negociou um projeto bipartidário para aumentar a segurança da fronteira, que aliados de Trump no Congresso derrubaram para o ex-presidente usar o tema na campanha. Quando Kamala falou que as pessoas abandonavam os comícios de Trump, ele disse que são os maiores da história, mais uma mentira, e que as pessoas vão aos seus comícios porque querem seu país de volta. Mais uma vez, ele apelou: em Springfield, haitianos estão comendo cães e gatos, animais de estimação. Se ela ganhar, vamos virar uma Venezuela com esteroides. Milhões de imigrantes ilegais na Venezuela e no mundo inteiro. O crime está caindo e aqui está aumentando porque eles estão mandando seus criminosos para cá. Mais uma ideia absurda. Será que alguém acredita nisso? Foi um momento para a Câmara lembrar dos 4 processos criminais de Trump, enfatizando que ele já foi condenado por falsificar documentos de suas empresas por 34 acusações de fraude para justificar um pagamento de $130 mil para comprar o silêncio de uma atriz pornô, com quem ele disse que não teve um caso, mas então por que pagou. Trump deve comparecer ao tribunal para ser sentenciado em 26 de novembro, o juiz adiou para depois das eleições. Ele também está sendo processado por levar documentos secretos para a casa em Mar-a-Lago, na Flórida, por tentar mudar o resultado da eleição na Geórgia e pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump respondeu que os processos foram forjados pelo governo, que não passam de uma perseguição política. Nunca aconteceu isso antes, inventaram casos, como se fosse normal pagar $130 mil a uma atriz pornô. Com a maior cara de pau, o ex-presidente afirmou que não teve nada a ver com o assalto ao Congresso e que não se arrepende de nada do que fez naquele dia, quando levou mais de 3 horas para pedir a seus seguidores que parassem com a violência e fossem para casa. Defendi uma manifestação pacífica, alegou Trump. Só uma pessoa morreu, morta por um policial que nunca deveria ter atirado. Outra mentira, na verdade, 5 pessoas morreram no assalto ao Congresso em 6 de janeiro e 4 policiais que defenderam o Capitólio se mataram nos meses seguintes. Trump voltou a se defender com a imigração. Eles não processam os imigrantes ilegais que estão destruindo o país? Não tive nada a ver com isso, a não ser que fiz um discurso. Volte a Washington e mande fechar a fronteira. Eu estava lá no Congresso, recordou Kamala. O presidente inflamou uma multidão para atacar o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, e algumas pessoas morreram. Todos lembram o que aconteceu em 6 de janeiro. Até como comandante em chefe, Kamala se mostrou melhor do que Trump. Trump não apresentou propostas políticas, nem mesmo na imigração. Afirmou que se fosse presidente não haveria guerra no Oriente Médio nem na Ucrânia. Acusou Kamala de odiar Israel. Se ela for eleita, Israel acaba em 2 anos. O Irã estava quebrado com Trump. O Irã não tinha dinheiro para financiar o terrorismo. Agora é um país rico, tem $300 bilhões das sanções que foram suspensas. Vejam os Houthis e o Iêmen. Se eu for eleito, resolvo esses problemas antes de tomar posse. Corremos o risco de uma 3ª guerra mundial com armas nucleares. Ele tenta desviar a atenção, contra-atacou Kamala. Todos os ditadores o apoiam porque sabem que podem te manipular.
todos os líderes militares com que eu falei dizem que você é fraco em segurança nacional. Elogiou o ditador chinês Xi Jinping durante a pandemia, quando a China negava informações sobre a Covid-19. A vice-presidente declarou que Israel tem o direito de se defender, mas que já morreram palestinos demais. Precisamos acabar com esta guerra, trazer os reféns de volta e buscar uma solução com 2 estados. Garanta o direito de Israel de se defender, especialmente contra o Irã, mas precisamos resolver o problema palestino. De acordo com uma das últimas pesquisas, 72% dos judeus votam em Câmara. Sobre a guerra na Europa, Trump se negou a manter o compromisso de continuar ajudando a Ucrânia, prometeu acabar com a guerra em 24 horas, antes mesmo de tomar posse. A resposta de Câmara foi: Trump fala em acabar com a guerra em 24 horas porque vai abandonar a Ucrânia. Alfinetou a vice-presidente. Estive com o presidente Zelensky, visitei os aliados da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, no leste europeu. Nossos aliados europeus agradecem que você não está mais no poder. Apoiamos Zelensky e a Ucrânia porque se você estivesse na Casa Branca, Putin estaria sentado em Kiev, olhando para o leste europeu, porque não vai parar na Ucrânia. O ex-presidente aproveitou para acusá-la de ter feito uma missão de paz fracassada. Mais uma grande mentira. Eles a enviaram para negociar a paz e 3 dias depois começou a guerra. Ela foi negociar com Zelensky e Putin. Esse é o talento. Ela é pior do que Biden, o pior presidente da história, é a pior vice-presidente. Câmara não se abalou. Nunca estive com Putin, reagiu a vice-presidente. Nossas alianças dependem de estarmos próximos dos aliados e não de homens fortes que não se interessam pela democracia. Temos de nos firmar pelos nossos valores. Trump argumentou que fez os aliados da OTAN gastarem o prometido com defesa depois de ameaçá-los de retirar a proteção dos Estados Unidos. A campanha de Trump responsabiliza o governo Biden pela retirada caótica do Afeganistão em agosto de 2021, quando 13 soldados norte-americanos foram mortos num atentado terrorista do Estado Islâmico. O ex-presidente chegou a fazer uma gravação proibida no Cemitério Nacional de Arlington com parentes dos mortos para usar na campanha eleitoral. Ele negociou com os terroristas do Talibã, não com o governo afegão reconhecido pelos Estados Unidos. Alfinetou Kamala. Convidou os Talibã para Camp David, um lugar onde recebemos líderes mundiais respeitados. Trump respondeu que negociou com os Talibã porque eles estavam matando soldados norte-americanos. Por 18 meses não tivemos nenhum soldado morto pelos Talibã. Deixamos 85 bilhões de dólares em equipamento porque eles não seguiram as etapas do que previa o acordo. Na verdade, Trump fez um acordo que equivale a uma rendição, não exigiu desarmamento dos Talibã, nem uma negociação com o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos, simplesmente fez um acordo para se retirar. Imediatamente, quando o Biden retirou as tropas, o governo caiu. Na questão do racismo, mais uma vez, Kamala Harris desestabilizou Trump. Lembrou que ele foi processado por discriminar negros no aluguel de seus imóveis, que comprou uma página inteira do New York Times para pedir a pena de morte para 5 jovens negros e latinos acusados por um assassinato no Central Park, que no final se mostraram inocentes, e por levantar suspeitas sobre a nacionalidade de Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Sobre aquecimento global, Câmara citou os grandes investimentos feitos pelo governo Biden, os maiores da história, em qualquer país do mundo, para promover a transição energética, enquanto Trump acusou de querer acabar com o petróleo e com o fracking, o fraturamento hidráulico do subsolo para extrair óleo de xisto bituminoso, equivalente ao petróleo, uma atividade econômica importante no decisivo estado da Pensilvânia, onde foi realizado o debate.
Se ela ganhar, o petróleo vai morrer, vamos voltar aos moinhos de vento. Trump também criticou a energia solar. O melhor argumento de Donald Trump foi na despedida: se você tem tantos planos, por que não fez nada disso nos últimos 3 anos e meio? Evidentemente, o mesmo vale para ele. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colabora com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção, tchau, até mais, fique em paz.